Olá, pessoas mais incríveis e abençoadas aqui do meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Nilzete Oliveira Finamor. Eu fui a ovelha negra da família e eu sou uma guerreira que venceu a batalha contra o narcisismo. E esse canal aqui tem o intuito de trazer consciência às pessoas sobre o abuso emocional narcisista. Então seja bem-vindo. Quando você vive traumatizado, você vive atormentado. Você vive atormentado psicologicamente, espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Porque você não consegue dormir bem, você frequentemente tem pesadelos, você vive atormentado pelas memórias, pelos sentimentos que você fica sentindo quando você lembra desses eventos traumáticos. Então você fica com esses problemas, de insônia, e quando você volta a dormir, você não consegue dormir mais, e durante o dia você fica assim super em alerta, você fica super vigilante. Muitas pessoas ficam até um pouco paranoicas durante o dia. Você vive cheio de pensamentos intrusos. Você é atormentado pelo seu passado, porque você é consumido pela culpa, pela tristeza, pela raiva, pelo ressentimento. Você fica achando que você é inferior, que você não é o suficiente. E você é atormentado pelo seu pior inimigo, que é você mesmo. Porque esses eventos aconteceram lá atrás, mas você faz questão de carregar isso até os dias de hoje. Quando as pessoas que te traumatizaram nem lembram mais que fizeram isso com você. Porque você cria uma prisão para você mesmo, por tudo que você experienciou na sua vida de ruim, e você carrega isso até hoje como uma forma de autopunição, uma forma de autossabotagem, porque você acha que carregando isso do seu passado até os dias de hoje é uma forma de você lembrar para você mesmo todos os dias que é só isso que você merece. Porque inconscientemente você pensa que carregando tudo isso dentro de você que as pessoas te fizeram, você está punindo as pessoas que te abusaram. Quando na verdade essas pessoas que te abusaram nem lembram do que elas fizeram mais com você, porque elas já partiram para outras vítimas. Enquanto você carrega isso dentro de você e você fica sendo consumido por tudo isso. E isso te faz viver atormentado. Porque tudo que você viveu lá no passado, você acha que isso foi culpa sua, que você mereceu. Por isso que você não deixa tudo o que você viveu lá no passado. Aí você insiste em carregar isso até os dias de hoje, como se fosse um lembrete diário, e por isso a sua vida se torna tão descontente e pesada. E você vive um constante sofrimento, porque você viveu isso lá atrás, se você revive isso todos os dias da sua vida. E olha só quantos anos já se passaram na sua vida. E o que é o trauma? O trauma, gente, ele não é nada mais do que você segurar todas as experiências que você viveu no seu passado, que te causaram dor, sofrimento, você se agarra a elas e não deixa elas irem embora. E de fato, você não precisa necessariamente deixar isso embora da sua vida. Você não pode se agarrar a isso e deixar que isso te consuma. Você não pode ter um apego a isso como se isso fosse seu. Isso não é seu, isso é parte de você. Você não pode ter nenhum apego ao trauma, a tudo que te fizeram. Você tem que abraçar isso como se fosse parte da sua história. Porque lembrar de tudo o que te aconteceu não quer dizer que você tem que esquecer tudo. Você pode muito bem lembrar de tudo o que te aconteceu, o que te fizeram, sem ter um sentimento, uma emoção conectada com essa memória. Por que é que vocês acham que eu consigo falar das coisas aqui? Porque eu tenho a memória, mas eu não tenho a emoção, aquela dor que estava vinculada a essa memória mais. Isso acontece porque você tem que se perdoar. Não há como voltar ao passado e consertar. Isso acontece com a aceitação. O meu passado existiu, eu não posso apagá-lo, então eu vou abraçar como parte da minha história. Eu vou me perdoar e vou carregar isso comigo para a minha vida toda. Eu vou me orgulhar de ser quem eu sou, vou me orgulhar de ter a minha história do jeito que foi, vou me perdoar, eu vou me orgulhar por ter sido forte o suficiente para ultrapassar todos esses desafios que me aconteceram. E eu vou abraçar isso como parte da minha vida, da minha história. Eu me lembro de tudo, mas isso não me pertence mais. Eu me lembro de tudo, mas esse lugar não é mais meu, porque eu não estou lá mais. E você tem que dizer para você, hoje eu sou um novo ser, eu sou uma nova pessoa e o meu passado que fique no seu lugar. Porque hoje eu sou uma pessoa adulta, eu não sou mais uma criança. E com esse entendimento de ser uma pessoa adulta e ter essa consciência de tudo que te aconteceu, de todo o mal que te fizeram, você tem que ser para você a pessoa que você mais precisou quando você era criança.
Você não pode ser ainda essa criança ferida nesse corpo de adulto. Porque quem vive assim é a pessoa narcisista. A pessoa narcisista, ela vai ser uma eterna criança perversa ferida. Mas você não precisa ser assim, você pode mudar. Porque você tem amor, você tem empatia. E você pode se tornar um ser melhor. Você só não pode se tornar aquilo que fizeram com você. E quando você se apega a essa dor, esse sofrimento, a esse trauma que você sofreu, você faz isso porque você acredita que você vai evitar que isso venha a acontecer no seu futuro. Você acha que carregando isso dentro de você até os dias de hoje, você vai evitar que alguém te cause essa dor, esse sofrimento de novo. Você acha que você não vai errar mais e você acredita que você não vai mais sofrer tudo aquilo que você sofreu na sua infância. Por isso você se apega ao trauma da infância. Muitas vítimas do abuso emocional narcisista e outros tipos de abuso que elas também sofreram com pessoas narcisistas, elas se apegam a isso, têm dificuldade de deixar isso embora, de desapegar. E isso fica exposto na sua vida não é em forma de um sentimento e de uma emoção. Isso vem em forma de uma reação. Você fica reativo a situações e a certas coisas que você escuta. E quando você tem esse apego aos traumas que aconteceram na sua vida desde a sua infância, você não evita que isso ocorra no futuro. Muito pelo contrário, você está fazendo o oposto. Você está atraindo isso para a sua vida inteira. Por exemplo, se você não quer mais encontrar pessoas narcisistas como seus pais narcisistas foram, se você se agarra a isso e você ainda carrega esse trauma dentro de você em forma de raiva, de ressentimento, você não consegue se perdoar por tudo isso que te aconteceu, você só vai ficar atraindo isso na sua vida. Porque é isso que está dentro de você, é essa energia que você está ecoando. Vou dar o meu exemplo aqui para facilitar o entendimento para vocês. Por exemplo, muitos de nós que fomos bodes expiatórios e já nascemos de uma família disfuncional, quando eu fui crescendo, eu só fui encontrando amizades narcisistas e tendo relacionamentos narcisistas. Porque eu carregava esse trauma e isso só foi se repetindo na minha vida. Porque esse trauma ele foi causado na minha infância e eu, por não saber lidar com tudo isso que me aconteceu, eu guardei isso dentro de mim. Até eu conseguir resolver isso. Então essa energia do trauma que eu levei para minha fase adulta era a energia que eu estava ecoando. Então eu me tornei magnética para pessoas narcisistas. Porque isso está na sua mente, está na sua alma e está no seu coração. Então é só isso que você vai atrair. E como nós, quando crianças que sofremos esse trauma maior, desde a infância, a gente desenvolve um mecanismo de defesa para nos proteger. Então a gente se apega a esse trauma. Isso começa na nossa mente, vai para o nosso coração e a gente reage em forma de medo. Medo de tudo, medo de repetir esse trauma na sua fase adulta, medo de encontrar pessoas narcisistas, medos até que nem faz sentido. Então, quando você tem esse trauma mal resolvido dentro de você, aquilo que você mais teme hoje em dia na sua fase adulta, é só isso que você vai atrair. O que você tenta evitar é o que você vai atrair. Por isso que você tem que ter a consciência de que você é traumatizado e que você precisa se curar disso. Não importa se você vai numa terapia, não importa se você busca Deus para te curar. Porque eu já disse para vocês que quem me curou de tudo isso foi Deus. Eu nunca procurei terapia e eu também jamais conseguiria fazer isso sozinha. Porque era uma faxina geral que precisava ser feita aqui dentro. Então a forma mais rápida de você tentar desapegar desse trauma, desses sentimentos de culpa, medo, raiva, ressentimento das pessoas que te causaram mal, é você parar de querer controlar. É você parar de querer controlar que isso não venha mais acontecer. Você tem que relaxar e parar de controlar. Você tem que se render totalmente, sem ficar desejando que o seu passado tivesse sido diferente. Sem ficar desejando que se você tivesse agido assim ou assado, teria mudado o comportamento do abusador. Porque eu já disse para vocês que vocês não são responsáveis e você não consegue controlar a pessoa que é abusiva. A pessoa abusiva ela é um cara desgovernado. Ninguém consegue controlar aquele demônio. Só Deus, só pela misericórdia divina. E quando eu estou falando do trauma, do abuso emocional narcisista, você tem que escolher se permitir aceitar a ideia de que essas experiências traumáticas e dolorosas são partes de você. Você não pode querer separar e esconder isso da sua vida.
Porque quando você esconde o seu passado, essa é a sua sombra, essa é a sua escuridão. E quando você abraça tudo isso, você se torna só luz. Você aceitou e abraçou a sua verdade, que foi o que você viveu, a sua história. E isso não quer dizer que você tem que contar a sua história para todo mundo. Isso é mais um processo interno, é de dentro para fora. Você pode contar a sua história para todo mundo, para motivar, encorajar e empoderar outras pessoas se você assim sentir no seu coração. Então você tem que escolher se dar permissão para aceitar o seu passado. Porque você não pode fazer mais nada para mudar o passado. Você não consegue mudar o que aconteceu. Então o que você tem que fazer? Aceitar. Vocês não têm noção do poder que é a autoaceitação. Todo o processo de cura, primeiramente você vai ter que passar por uma aceitação. E quando você aceita o seu passado, a sua história, você está se rendendo ao trauma. Você está aceitando ele como parte de você, como parte da sua história. Porque o trauma, ele é o que ele foi, e ele sempre será o que ele foi. E essa sua resistência ao trauma do abuso emocional narcisista que você sofreu ao longo da sua vida, quando você tenta controlar que isso não venha a acontecer de novo, quando você faz isso, você está se apegando ao trauma. Você está se agarrando ainda mais e segurando apertadinho o trauma para ele não correr de você. E além do seu controle, você vai continuar atraindo pessoas narcisistas e abusivas para a sua vida. E como solucionar isso? Aceitando. Aceitando que está tudo bem, que você teve um passado negativo, cheio de dor, de pessoas abusivas, que você nunca foi amado, que você nunca foi aceito. E está tudo bem. Isso não foi e não será o seu fim. Comece aceitando que você teve um passado cheio de sofrimento, de pessoas ruins e de muita dor. Aceite que é normal você sentir raiva, tristeza, dor, ressentimento por aquelas pessoas que te fizeram mal. E aceite que é normal você se sentir desamado, vazio e sozinho quando você está lidando com pessoas narcisistas. Porque eles são incapazes de amar. Eles fazem questão de não te entender, de não te ouvir, de não te aceitar. Então, nenhuma relação com pessoas narcisistas dará certo. E você tem que entender isso e aceitar. Não desejando mudar e aceitando isso como uma parte de você, como parte da sua história. E tá tudo bem. Aceite que é normal você querer mudar esses sentimentos que você sente, para que você possa se sentir melhor quando você se lembra dessas experiências dolorosas que te aconteceram. E faça para você mesmo um lembrete diário, com gentileza, com compaixão, que você não precisa se apegar a essa memória da dor e aos pensamentos negativos que vêm juntos com essa memória de dor e sofrimento e de traição. E assim que o seu passado e essas memórias dolorosas vierem à sua mente para te atormentar, diga obrigada por ter me servido no meu passado. Quando o seu passado vier na sua mente para te atormentar, diga muito obrigado pelas experiências, por ter sido o meu trauma, porque isso me mudou para sempre. Diga ao seu trauma, eu só te agradeço, mas agora eu tenho que te dar adeus porque estou pronto para recomeçar do zero. Eu estou pronto para reescrever a minha história do meu jeito. Por que, trauma, você não me serve mais? E deixe esse trauma, essas experiências dolorosas passarem na sua mente como um filme e dê adeus a ele e diga que você não precisa mais dele para te proteger. Quando você se cura do seu trauma e se liberta dessa bagagem que só te puxava para baixo, você vai ver que em algum momento da sua vida você vai voltar a sorrir, você vai sentir paz e você vai encontrar pessoas que não são narcisistas, que vão te amar, que vão te aceitar, que vão te entender e te ouvir. E vão te oferecer reciprocidade, respeito e lealdade, que é o que você merece. Você não é uma pessoa difícil de lidar e você não é uma pessoa impossível de ser amada. Você só estava desejando ser entendido, ser visto e ser ouvido e amado pelas pessoas erradas. E isso não quer dizer que você tem que ficar esperando receber tudo isso de outras pessoas. Comece dando para você tudo aquilo que você gostaria de receber dos outros. Quando você tiver isso dentro de você o suficiente que você transbordar, as pessoas vão te apreciar e elas vão reconhecer o seu valor. O seu valor está na forma de como você se trata, na forma de como você se vê. E quando você faz isso, incorpora
aquilo que você quer receber, dando-se para si próprio, as pessoas vão enxergar o seu valor, porque é você que dá o seu valor, dando-se a si próprio primeiro. O seu valor, ele não está naquilo que você faz pelos outros, está naquilo que você faz por si próprio. E é isso, eu vou ficando por aqui, gente. Dúvidas e perguntas, me mandem mensagem, deixem nos comentários que a gente pode conversar. Muito obrigada pelo carinho de sempre, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!